Depois que houve esse boom no Bitcoin, provavelmente pode subir mais ao longo do tempo, você sabe identificar quando comprar e quando vender para fazer dinheiro no mercado financeiro com a próxima alta ou inclusive com o próximo movimento de queda das criptomoedas? Fica aqui nessa aula que eu vou mostrar tudo o que você precisa saber para você identificar quando comprar e quando vender e não ficar de fora da próxima oportunidade. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática e trader profissional. E no nosso bate-papo de hoje, vou falar aqui para você como que você consegue negociar criptomoedas para você operar, para ganhar tanto em real, em dólar, em euro, não importa. O que você precisa é saber identificar quando comprar e quando vender. Agora, nas últimas semanas, a criptomoeda, principalmente o Bitcoin, teve uma grande valorização. Algumas pessoas, principalmente conhecidas, ficaram milionários com essa alta que teve, mas agora, nesse momento, está sofrendo uma pequena correção aí que pode ser para uma tendência de alta novamente, ou inclusive acabar revertendo o preço do Bitcoin, inclusive de outras criptomoedas. Mas o fato é, você sabe identificar quando comprar, quando vender, para não ficar de fora desse próximo rally de alta, ou inclusive até mesmo, caso venha cair, ganhar dinheiro também com a queda da criptomoeda. Então é isso que eu vou falar aqui para você hoje, que você vai aprender aqui como utilizar a análise técnica para você identificar quando comprar e quando vender. Vou te mostrar estratégias que você pode operar, mas vou pedir uma coisa antes para você. Curta esse vídeo aqui para que tenha um alcance maior para chegar a outras pessoas que queiram conquistar sua liberdade financeira operando no mercado financeiro. Bom, aqui eu tenho uma listagem de algumas criptomoedas que você pode estar operando para o curto prazo, né? Aqui sempre eu ensino para você operar no swing trade, que é você se posicionar com alvos de ganhos acima de 10% por trade por operação, ou seja, rentabilidades acima de 10% por trade. Então, aqui nesse site que tem algumas criptomoedas que você pode operar. O site é o CoinMarket, está aqui em cima, é um site gratuito, você pode acessar aí para verificar as criptomoedas que tem no mercado. Bom, aqui o primeiro item é o Bitcoin que eu tenho, né? Depois tem aqui o Ethereum, tem a Solana, tem algumas outras criptomoedas um pouco mais abaixo aqui. Essas criptomoedas aqui, o que eu aconselho para você, pega as 10 principais dela, estão as 10 aqui que estão em ordem, né? Vai ter a 10ª aqui e verifica ali a tendência de alta e tendência de baixa, né? Vamos pegar aqui pela ordem Bitcoin. Vou mostrar aqui para você algumas operações realizadas e algumas previsões do que pode acontecer também com o Bitcoin. Lembrando que na análise técnica nós conseguimos prever um próximo movimento futuro. Se der alguma coisa de errado com aquilo que foi previsto de acordo com o histórico daquele preço, não tem problema. Saímos ali com stop loss e se perder alguma coisa, perde um pouquinho mais. Operando a favor da probabilidade, vai ganhar muito dinheiro, com principalmente criptomoedas, né, que geralmente tem rentabilidade 50, 60, 70% de rentabilidade para operações de curto prazo. Vou pegar aqui primeiro o Bitcoin, colocar aqui o BTC USDT, né, para fazer essas operações de trade no mercado. Você pode utilizar aí no TradingView para analisar o gráfico das criptomoedas, ele é excelente aí para você identificar pontos de compra e pontos de venda. Não precisa baixar nada, diferente de algumas plataformas. Dependendo da corretora, você também consegue já posicionar ordens neles, mas eu gosto de posicionar a ordem lá na própria corretora. Se você estiver operando, por exemplo, com a Binance, que é a mais famosa para operar criptomoedas, lá tem a boleta de compra e venda. Então lá você agenda a compra e a venda da criptomoeda. É bem simples, eles têm um tutorial lá dentro da plataforma deles para exatamente isso. Você preencher essa boleta. Tá? Isso aí, toda corretora tem um tutorial para isso, seja no YouTube ou seja na própria corretora, para agendar quando comprar e quando vender. Geralmente é bem parecido, mas algumas delas ali tem alguma particularidade ali, principalmente em cores, posição do stop, posição do botão de compra, mais coisa pequena, mas é bom você ver esse tutorial diretamente com eles, até porque sempre está atualizando. Então, se eu passar aqui hoje para vocês, esse tutorial vai ocupar seu tempo aqui e às vezes no próximo mês já mudou, ou seja, vai ter que olhar na própria plataforma. Bom, utilizando aqui o gráfico do Bitcoin para fazer as operações e vamos utilizar primeiro a leitura do lado esquerdo, que é para identificar o que aconteceu no passado para poder prever o que pode acontecer no futuro com o Bitcoin, né? Aqui tivemos aqui uma leve tendência de alta, em alguns dias, utilizando o tempo gráfico diário. Essa inclinação da tendência de alta não é uma inclinação como essa aqui, mas foi uma boa tendência de alta. Só que o ruim de uma tendência de alta, que é quase que uma lateralização, né, é que geralmente tem agulhadas no stop. Então, principalmente com criptomoedas que tem uma alta volatilidade no mercado, dependendo da tendência,
principalmente a falta dessa tendência, principalmente quando está em uma acumulação, ele tende a te dar agulhadas, né? Então, quando você levar um stop numa operação, não volte naquela operação até que forme uma nova tendência, um novo padrão, como por exemplo, aqui vamos supor que você queria aproveitar esse pequeno pullback aqui e queria entrar aqui, né? O stop abaixo da estrutura. O preço veio, te deu uma agulhada aqui e ficou caindo, né? Levou uma estopada, na verdade. Você vai entrar numa próxima operação para tentar recuperar o lucro? Vai entrar vendido? Vai entrar comprado? Não. Você vai esperar um próximo movimento claro, de acordo com a tendência. Por exemplo, se você levou um stop aqui, então o que você tem que fazer é esperar. Eu sei que esperar é uma das situações mais difíceis do trader, mas você tem que esperar, né? Tem que esperar o quê? Um próximo movimento. Que próximo movimento é esse? É quando o preço do ativo ele forma um pullback rompendo estrutura. Ou seja, se aqui eu tenho uma estrutura de queda, o preço do ativo ele tem que romper e formar uma nova estrutura. E aqui eu tenho ponto de compra, eu tenho ponto de stop na operação e surfo toda essa tendência. Isso aqui, nós surfamos essa tendência nas últimas operações. A última operação que nós fizemos no Bitcoin deu 29% de ganho em 7 dias de operação, sem contar as outras operações que nós fizemos para aproveitar a alta do Bitcoin, inclusive essa pequena alta que nós tivemos aqui. No total, ao longo do ano passado, nós tivemos uma rentabilidade com o Bitcoin de 119%, sem contar quem operou também no mercado alavancado. E esse ano também está excelente para as criptomoedas, principalmente o Bitcoin. Bom, aqui no Bitcoin, ele fez esse movimento aqui que nós sempre operamos aqui, que é um movimento de força. Sem esse movimento não há tendência, o preço do ativo precisa ter impulsão, pequena retração e pequena impulsão novamente. Então, se ele não tem esses rompimentos, não tem tendência, né? Por exemplo, aqui não teve rompimento, ou seja, preço não tem tendência. Já aqui o preço está com rompimentos, porém, se observar bem, temos também lateralização, ou seja, uma consolidação no mercado. Então, não vale a pena operar isso aqui. Operar é a favor da tendência, e tendência clara, nada de ficar tentando adivinhar topo ou fundo. É buscar uma tendência, é muito mais fácil operar a tendência. Então, quando operamos com Bitcoin, temos uma impulsão, retração, ou seja, um movimento que nós sempre procuramos no mercado para operar. Por quê? Nos dá pontos de entrada e me dá um stop na operação, um stop de emergência, que se o preço reverter para a tendência, eu saio e não perco dinheiro, né? Enquanto muitas pessoas operam Bitcoin por longo prazo e ganham dinheiro também por longo prazo do Bitcoin, nós rentabilizamos por curto prazo também. Então, o lucro que você pode ter no curto prazo operando no Bitcoin, você pode pegar parte desse lucro e botar também para longo prazo, para deixar aí por position trade. Ou seja, você tem uma acumulação de capital, uma multiplicação de capital, na verdade, muito mais rápida do que só aquelas pessoas que esperam. Então, é uma excelente forma de você ganhar dinheiro também com criptomoedas, principalmente para quem opera com o mercado alavancado, que é possível fazer nas corretoras. Para operar no mercado alavancado, lá na corretora mesmo tem todo o tutorial para você. Cada corretora tem, né, um tutorial para você colocar o mercado alavancado, mas é bem simples lá que você consegue fazer isso com um tutorial desde lá que demora nem 5 minutinhos para isso, tá? Mas é importante você ver como cada corretora funciona. Então abre cadastro na corretora, vê como é que ela opera. Tem a Binance, não faço parte da Binance, não é a propaganda deles, mas é importante você abrir conta nessas corretoras, principalmente as mais famosas, né? Geralmente tem uma segurança a mais. E como que nós conseguimos prever o próximo preço do Bitcoin? Simples. Se o preço está fazendo um movimento de ascendente para tendência de alta, a probabilidade é que ele continue fazendo movimentos ascendentes para tendência de alta, até que forme padrões de reversão de tendência, né? Aqui no caso, o preço está fazendo movimento de tendência de alta, né? Um movimento mais curto. Quando vai encurtando o movimento, quer dizer que o preço está entrando aí numa fase que pode começar a descansar ou haver uma forte reversão de tendência. No momento aqui, o preço do Bitcoin fez esse movimento, a impulsão, retração, impulsão. Isso aqui é um movimento de reversão de tendência. Porém, não podemos ignorar toda essa alta que teve aqui, esse rally de alta que teve no mercado. Então, duas coisas podem acontecer aqui no Bitcoin. Na verdade, vamos trabalhar com 3 previsões. A primeira previsão é o seguinte: se ele fez esse movimento de reversão de mercado, pode ser que realmente o mercado reverta. Então, para quem quer operar vendido no Bitcoin, pode buscar o melhor ponto de entrada na operação e buscar o alvo de ganho nos suportes, né, que aqui encontra uma certa liquidez nas operações. O preço sempre busca suporte e resistência, sempre. Historicamente, sempre isso acontece.
A segunda hipótese é o seguinte: o preço a partir desse momento aqui pode entrar numa lateralização. Lateralização não se opera, né? Você vai ficar com seu dinheiro preso ali e pode perder seu dinheiro. Então, já é uma coisa que você não vai fazer. Para quem espera comprar um melhor momento, aí sim você tem uma terceira hipótese, que é o preço querer fazer esse movimento para a tendência de alta. Mas aí tem que esperar. Por quê? Não adianta você comprar aqui para buscar o fundo de um movimento, seu preço está numa forte impulsão aqui para a tendência de queda, né? Ariel, mas houve um candle aqui com uma força compradora, então indica que vai subir. Não. Olha quantos candles de força vendedora tiveram aqui. Então, teve candles consecutivos. O preço do Bitcoin pode voltar a subir? Pode voltar a subir, mas ele precisa de uma estrutura que é um movimento de força para uma tendência de alta. Então, por isso eu gosto muito de operar rompimentos também. Se eu for no tempo gráfico, por exemplo, aqui eu estou no tempo gráfico diário, né? Se eu for no tempo gráfico de 4 horas, eu posso buscar um movimento mais afinado, podemos dizer assim, né? Uma entrada mais afinada. Se o preço aqui está fazendo esse movimento descendente, esse aqui é o tempo gráfico de 4 horas. O preço está fazendo um movimento descendente, uma correção. Mas olha que interessante isso aqui. Ele estava nessa tendência aqui de correção para tendência de queda. E olha o que o preço fez, rompeu. Aqui é o momento de entrar? Só por causa desse rompimento? Não. O preço precisa fazer esse próximo movimento. Porque aí diz para o trader, diz para o mercado que ó, aqui houve uma rejeição, então aqui pode continuar a tendência de alta. Então, se o preço fizer esse movimento aqui, é um ponto de entrada na operação, coloca o stop abaixo da estrutura e movimento stop de acordo com a tendência do preço do ativo. E assim você ganha dinheiro aí, aproveitando essa forte tendência com o Bitcoin. Tem outras criptomoedas também que nós podemos analisar aqui, pegando aqui a Ethereum. Vamos pegar aqui a Ethereum para fazer as operações, código ETH. Olha que interessante, no tempo gráfico de 4 horas, o que é essa criptomoeda que está fazendo? A Ethereum ela tem uma particularidade bem interessante, ela quase que repete o movimento do Bitcoin. Então, se o Bitcoin tem tendência de alta, geralmente ela também tem tendência de alta. Se o Bitcoin está caindo, ele também está em tendência de queda. Então a Ethereum ela surfa quase que igual o Bitcoin, mas tem movimentos aí um pouco mais amplos. Por exemplo, o preço da Ethereum nesse momento no tempo gráfico de 4 horas está fazendo isso aqui, ó. Tendência de queda, fazendo impulsões, né? Mas olha que interessante, corredor para uma tendência de queda. E olha o movimento que ela fez aqui parecido com o Bitcoin. Fez esse movimento aqui, em que rompeu o canal da tendência de queda, e o preço aqui só falta confirmar o rompimento. Não é só porque rompeu que você vai comprar, não. Se fosse para comprar só em cada rompimento, teria muita gente milionária no mercado, mas não. Você tem que comprar no rompimento certo. E esse rompimento certo depende de uma coisa, depende de você esperar a confirmação. Por exemplo, aqui o preço rompeu, que confirmação é essa? É quando aqui ele rejeita e volta a subir, né? Cria um candle aqui de força e volta a subir. Aí sim é um momento de entrar, até porque a partir daqui você tem um stop que é abaixo da estrutura. Então assim você trabalha com a confirmação e aproveita uma nova tendência. Inclusive pode ter um outro alvo da operação, que é no topo anterior. Então aqui você já tem entrada, stop na operação e alvo de ganho 2 vezes maior do que o seu stop. Então é assim que você trabalha com maestria no mercado, é assim que você ganha dinheiro com o mercado de criptomoedas e o lucro dessas criptomoedas, para quem quer colocar por longo prazo, você é uma forma de multiplicar também o seu capital. É melhor do que você só depositar na corretora, comprar e deixar por longo prazo. E as correções que tem no mercado, né? O preço começa a ter uma reversão para queda, para depois voltar a subir. Você fica ali com seu dinheiro desvalorizando, desvalorizando e valorizando e não sabe quando é que vai sacar. Não é assim que funciona muito bem o mercado. Então você precisa saber quando comprar e quando vender. E é por isso que eu quero convidar você também para a Fórmula da Alta Renda, que é um treinamento gratuito que eu vou fazer agora em abril. Vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever para retirar o seu ingresso, tá? E lá também vai ter uma comunidade exclusiva para você participar. Vai falar diretamente comigo pelo WhatsApp. Então não deixe de se inscrever, que eu vou deixar o link aqui embaixo, vai estar nos comentários, tá bom? Bom, voltando aqui, isso aqui foi a Ethereum, movimento forte de alta que nós operamos, depois entrou numa breve lateralização, e olha isso aqui, preço estava nessa lateralização aqui, ó, fez uma resistência e fez um suporte. Logo depois do rompimento da resistência, o preço rompeu e voltou a subir, né? Ele confirmou uma tendência de alta. Então todos os padrões do mercado financeiro, todo movimento de
tendências de alta e tendências de queda sempre se repetem. Não quer dizer que vai se repetir no mesmo patamar do preço no passado, mas para o futuro o movimento do preço sempre se repete. O movimento que mais se repete é impulsão para alta e impulsão para queda, ou seja, forte tendência para alta e forte tendência para queda depende desse movimento de força, que é uma grande impulsão, pequena correção e uma grande impulsão novamente. Isso aqui funciona para todas as criptomoedas. Pegando aqui uma próxima criptomoeda, vamos pegar aqui a Sol. Aqui no gráfico dela, o que nós temos aqui, olhando primeiro para o passado do preço, nós temos uma tendência de alta, né, o preço fazendo em movimentos ascendentes, até que forma, olha que interessante, uma estrutura que eu sempre mostro para você, que é uma estrutura de reversão de mercado. O preço, nenhum preço de nenhum ativo vai subir para sempre ou descer para sempre em linha reta. Isso não acontece. O que pode fazer é movimentos ascendentes e movimentos descendentes até que forme um padrão de reversão de tendência. E esse padrão de reversão de tendência é o que está aparecendo aqui agora. Ó. Ombro, cabeça, ombro, ou seja, um topo mais baixo que o topo anterior, inclusive aqui respeitando a resistência desse topo aqui, e aqui forma um padrão de reversão de tendência no mercado. Com esse padrão de reversão de tendência, já diz para você que não é para você comprar e nem vender por enquanto. Você vai vender sim, se você encontrar um padrão como esse, que é o rompimento com o pullback, o que o preço testa aqui, o que era um suporte, virou resistência, ou seja, preço encontrou uma resistência para tendência de alta novamente, não vai subir, ele encontra uma tendência de queda. Então, aqui, o preço precisa de movimento para tendência de queda. Então, é isso que você tem que aguardar para operar no mercado. Um único padrão para operar, né? E é sobre isso que eu vou falar também na fórmula da alta renda, que você pode participar. Se você estiver vendo o vídeo um pouco mais à frente, não se preocupe. Eu vou deixar aqui o link da lista de espera nos comentários e você se inscreve para esse próximo curso gratuito que eu sempre faço aqui para vocês num ambiente mais fechado, mais exclusivo. Bom, aqui com esse padrão de reversão de tendência já é um sinal de alerta para quem opera criptomoeda. Opa, não vou fazer nada aqui, vou ficar de fora na minha operação. Quem estava comprado já levou stop, já saiu da operação, a não sei que colocou um stop absurdo grande aqui, que eu também não aconselho, porque a probabilidade é que entre numa correção mais profunda, revertendo a tendência até buscar esses patamares de suporte. Mas, lógico, nós trabalhamos aqui com a probabilidade. A probabilidade é de uma reversão de mercado, mas pode não acontecer. E é por isso que quem opera vendido também tem que ter o stop na sua operação, porque se o preço bater aqui, depois desse movimento, voltar a subir, você sai da operação e surfa aí uma tendência de alta nessa criptomoeda ou em outra criptomoeda. O importante é não deixar o seu dinheiro preso aqui numa grande desvalorização, ter uma esperança de que o preço possa reverter a tendência para uma tendência de alta. Então é assim que você trabalha com análise técnica, basicamente utilizando o gráfico para identificar pontos de entrada e saída das criptomoedas. Bom, espero que esse vídeo aqui te ajude aí nas suas próximas operações. Deixa aqui embaixo seu comentário. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, assim você é avisado sobre as novas aulas que eu sempre libero aqui para você. Até o próximo vídeo e até a próxima aula.